Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jéssica, eu moro no Canadá há quase 10 anos. Eu tenho duas filhas, uma de 1 mês e uma de 2 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente desenvolveu o bilinguismo na nossa filha de 2 anos. Eu vou fazer esse vídeo em pé hoje porque tem alguém que quer ser balançada, então eu vou ficar aqui balançando e conversando com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Tudo começou quando eu estava grávida. E eu não sabia muito sobre maternidade, mas uma coisa que eu sabia é que eu gostaria que minha filha falasse português. Meu marido é canadense, então ele fala inglês. A gente mora no Canadá, então eu sabia que ela falaria inglês uma hora ou outra. Mas eu não tenho muito contato com brasileiros, eu não tenho família aqui também. Então essa era uma das minhas preocupações, né? Eu fiquei pensando assim, bom, como eu aprendi o inglês? Eu aprendi inglês indo para cursinho de inglês, o que foi muito bom. Só que foi um processo muito lento, né? Porque era aquele momento da semana que eu ia pro curso, sentava, aprendia, só que eu não desenvolvia durante a semana. Então foi um processo muito lento. O meu inglês, ele deslanchou mesmo quando eu me mudei para o Canadá. Lógico que eu sabia me comunicar, mas ele se tornou algo natural quando eu me mudei para cá e fui forçada a me comunicar com as pessoas. Especialmente quando eu comecei a trabalhar, aí foi que o bicho pegou. Vale ressaltar que meu primeiro emprego aqui no Canadá foi como recepcionista, atendendo telefone. Eu moro em uma cidade que é Vancouver, que é extremamente multicultural. Mais de 50% das pessoas que moram aqui são estrangeiras. Então, eu precisava falar com as pessoas que falavam inglês com um sotaque bem carregado de outros lugares, era muito difícil, principalmente no telefone. Toda vez que o telefone tocava, meu coração começava a acelerar. Inclusive tinha uma amiga minha que eu falava assim, pelo amor de Deus, você tem que falar porque eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. Mas enfim, foi assim que o meu inglês deslanchou. Então pra mim não era uma opção esperar ela crescer pra sentar e ensinar o português pra ela, porque eu sei que assim é uma forma muito mais arrastada de se aprender. Claro que é possível, mas eu não sei se eu conseguiria engajar uma criança a sentar e aprender. Não sei se ela teria essa motivação que um adulto tem de ir a um curso de inglês, sentar e aprender. Então eu pensei assim, bom, como que eu aprendi o português, né? Porque a gente aprende. Como ninguém senta para ensinar a gente a nossa língua materna, né? A gente vai aprendendo porque a gente simplesmente vai ouvindo. E aí, de uma forma ou de outra, o nosso cérebro vai assimilando as coisas. Então, assim, nessa minha pesquisa, eu descobri que existem 3 formas de você desenvolver o bilinguismo. Quando eles ainda são bem novinhos assim. A primeira delas seria um dos pais falando a língua A e o outro falando a língua B. Por exemplo, eu falaria português sempre com ela e o pai falaria inglês sempre com ela. A segunda seria o momento do dia. Então, por exemplo, de manhã a gente só fala em português aqui nessa casa e à tarde a gente só fala em inglês. E a terceira seria o ambiente, né? Então, em casa a gente só fala português. Fora de casa a gente vai falar inglês. Então, essas são as 3 formas. Qual que eu usei? Todas. Então, assim que ela nasceu, desde pequenininha eu sabia que eu tinha que falar em português com ela. A licença maternidade aqui no Canadá é de 1 ano a 1 ano e meio, então eu tive muito tempo com ela, graças a Deus. Mas quando ela era muito pequenininha assim, eu olhava assim para ela, o que é que eu vou falar com ela? Eles não interagem muito ainda, né? Eles mal sabem que você tá ali. E eu sabia que mesmo assim eu tinha que falar com ela. Ela tem que estar ali ouvindo o português, porque é assim que a gente aprende a nossa língua materna, né? Então, eu ficava simplesmente falando tudo que eu estava pensando, tudo. Eu ficava o dia inteirinho conversando. Cada pensamento que eu tinha, ele era verbalizado. Parecia que eu estava falando sozinha em casa, mas funcionou. Às vezes eu ia fazer a comida, eu ficava descrevendo, né? Agora eu vou pegar a panela, eu pego o arroz, vamos pegar o alho, e aqui é o fogão. E quando você faz isso, você sente que você tá ficando meio doida, mas funciona. Funcionou aqui. E eu falo que a gente fez uma mistura das técnicas, porque de manhã era o período que eu tava com ela, à tarde meu marido chegava do trabalho. E eu tentava continuar falando em português, mas com ele falando inglês comigo, a televisão passando coisas em inglês, eu não conseguia continuar no português. Então eu começava no português e acabava falando inglês pelo resto do dia. Quando ela completou 4 meses, a gente começou a fazer muitas atividades para bebês fora de casa, né? A gente tinha uma atividade todos os dias. E eu também não conseguia falar em português, mesmo sendo só eu e ela. Eu não conseguia continuar falando em português com ela, com outras pessoas ao redor. Eu sentia que estava sendo um pouquinho rude, sabe? Então,
eu começava falando em português, mas acabava falando em inglês quando estava rodeada de outras pessoas. Então, por isso que acabou sendo uma mistura das 3 técnicas, mas funcionou. Então, assim, eu tinha esse foco de ensinar português, mas eu não sabia de marcos de desenvolvimento. Eu não sabia que até a idade tal, a criança tinha que rolar, até a idade tal, a criança tinha que saber falar não sei quantas palavras. Eu não sabia disso quando eu estava grávida. E assim que ela nasceu, eu fui pesquisando mais e fui descobrindo nas consultas médicas, eles perguntam, né, a criança já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, já fala quantas palavras. E eu descobri que nessa de tentar estimular o bilinguismo nela, eu acabei estimulando a fala de uma forma geral. Porque ela começou a falar as primeiras palavras lá pelos 9 meses. A primeira palavra dela foi dada, que é papai aqui em inglês, né? E foi papai, mamãe, água e banana. Essas foram as 4 primeiras palavras dela. E assim, ela foi simplesmente deslanchando, né? Quando a gente tinha consultas médicas com ela, era perguntado quantas palavras ela fala, porque até, eu não lembro exatamente, mas eu acho que até 1 ano eles precisam falar 2 palavras. E aí a gente fez um grupo no WhatsApp, só eu e o pai, e aí toda vez que ela falava alguma palavra, a gente mandava lá pra gente ter uma noção de quantas palavras ela falava. E assim, ela com 1 ano e 2 meses, ela já falava 400 palavras. Com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, ela já formulava frases assim. E ela deslanchou. E eu tenho certeza que foi isso, foi essa questão da fala presente, né? Que acabou sendo essencial para o estímulo da fala de uma forma geral, que eu não sabia da importância, né? Porque eu acredito muito que o cérebro da gente, ele não se desenvolve com a idade, ele se desenvolve com estímulo. E uma coisa que é prejudicial para a fala, mas que a gente acabou fazendo, foi o uso de telas. Não era o meu plano, era uma coisa que eu tinha certeza que não faria quando estava grávida, mas quando você não tem rede de apoio, é o que acaba acontecendo e foi o que aconteceu aqui. Mas ela assistiu muito Miss Rachel. E assim, eu acho que o conteúdo dela é excelente para o desenvolvimento da fala no geral. Então assim, em algum momento o português ficou a língua mais presente dela. E eu ficava com um pouco de pena, sabe, porque os familiares do meu marido conversavam com ela e ela respondia em português e eu ficava, ai, eu quero que ela consiga mudar de uma língua para outra, né, mais facilmente. Então eu comecei a falar mais inglês com ela, agora é o contrário. Ela tende mais a responder em inglês. Mas eu percebo que ela entende tudo. Ela entende basicamente tudo que eu falo em português, mas ela prefere falar em inglês. Esse é aquele momento que dá um desespero, né? Porque, poxa, será que ela regrediu? Será que ela não vai mais falar português? Mas calma, eles falam. O mais importante é ela entender. E ela vai falar o que ela mais se sente confortável. Quando minha mãe estava aqui, eu percebi que ela começou a falar mais em português com minha mãe. Hoje em dia, a língua que ela se sente mais confortável em falar é inglês. Mas ela pede para que eu fale em português com ela. Quando ela fala comigo em inglês, eu respondo em português, mas eu vejo que no final eu já estou começando a falar em inglês com ela, porque é muito difícil você ouvir uma língua e responder em outra. Mas ela chama a minha atenção e ela fala, não, mamãe, fala em português. Eu acho que ela associou o português àquela coisa mais materna e o inglês ao paterno. E assim, eu acho que de uma forma ou de outra eles acabam aprendendo. O importante é ouvir para aprender a falar. E foi assim que eu consegui que a minha filha se tornasse bilíngue. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem. Eu vou tentar fazer mais vídeos aqui pro YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem comentar aqui que eu vou responder todas e posso fazer outro vídeo a respeito também. Obrigada. Um beijo e tchau, tchau. Eu não consigo falar essa parte.